Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam usufruindo da paz que excede todo o entendimento que a gente só pode encontrar no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Bom, hoje eu não sei se vai ser um praticando a palavra ou não, eu vou entrar na palavra, eu tô com a Bíblia aqui na mão, mas eu queria compartilhar uma reflexão pessoal, uma coisa que aconteceu comigo agora nesse final de ano e que eu tava refletindo muito sobre isso, inclusive acabei de gravar um vídeo pro meu canal paralelo, que é um canal que eu falo sobre música, com esse exato tema, contando essa experiência, e eu atrelei isso daqui a uma passagem bíblica que eu acabei de ler no meu devocional, quer dizer, acabei de ler não, né? Eu li pela manhã, no início da manhã, agora já está praticamente à tarde, que eu li no meu devocional e eu achei muito interessante sobre convicção, né? Sobre ser convicto. E eu queria compartilhar isso com você. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você tem sido convicto daquilo que você faz, daquilo que você é, da fé que você professa? Você é convicto da sua vida? Você é convicto das experiências que você tem vivenciado e do caminho que você tem trilhado? Você é convicto do destino que você está seguindo? Você é convicto das coisas que você quer, daquilo que você tem buscado? Você é convicto? Eu quero te trazer uma reflexão muito forte aqui, reflexiva, aonde a convicção pode ser um pecado. Já parou pra pensar? A falta de convicção, na verdade. Onde a falta de convicção pode ser um pecado. O apóstolo Paulo fala disso lá em Romanos 14. E eu já vou entrar nesse texto com vocês, mas antes eu queria compartilhar essa experiência, né? Eu trabalho com música, né? Alguns aqui já sabem, algumas pessoas que seguem aqui esse canal, que estão inscritos nele, são pessoas que me conhecem. A grande maioria da minha igreja aqui. Obrigado pelo apoio de vocês, tá? Amo muito vocês. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo aí, sou muito grato pela vida de vocês, obrigado pelo apoio, obrigado pelo incentivo de estarem aqui curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando. Cara, e sempre façam isso, beleza, galera? Porque isso ajuda muito esse canal a crescer, ajuda muito a falar pro YouTube que esse conteúdo é relevante, não só pra você, mas pra outras pessoas. E ele vai entregar cada vez mais se você engajar com esse conteúdo. Então, sempre que der, curte, sempre que der, deixa um comentário, nem que seja um glória a Deus, um aleluia, um amém, um ponto, uma vírgula, sei lá, cara. Deixa alguma coisa escrita aí, só pra eu saber que você tá aqui, que você me apoia, beleza? Deixa escrito assim, ó, eu te apoio, beleza? Se você assistiu esse vídeo, deixa escrito eu te apoio, que você já tá dando um comentário aí e dizendo pro YouTube que esse canal é relevante e a gente vai crescer junto. E eu não quero que esse canal cresça puramente por mim, né? Pra que eu cresça, pra que a minha imagem cresça, pra que eu me torne famoso, não. Mas é pra que a gente possa deixar Cristo mais famoso do que ele já é, sabe? Isso aqui pra mim é uma forma de pregar o ID. É uma palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida pra que eu pregasse o evangelho. E eu não fico esperando por oportunidades de altar, de púlpito, de plataforma, de pessoas me convidarem pra pregar nas igrejas. Cara, onde eu puder pregar, eu prego. Então isso aqui é um canal pra eu pregar, eu abri um canal e tô pregando. Né? Se eu puder pregar no Instagram, eu vou pregar. Se eu puder pregar numa fila de banco para alguém, eu vou pregar. Se eu puder pregar dentro de um ônibus, eu vou pregar. Para um familiar, eu vou pregar para quem quiser ouvir, né? Então, é isso que eu tenho feito aqui e essa é a minha forma de praticar a grande comissão de Cristo, como eu sempre falo, cara. Ide por toda parte, façam discípulos, pregue o evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, esse foi o último ordenamento que Cristo deixou para nós, o último grande mandamento dele antes de ser assunto aos céus. E nós temos que cumprir isso. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. E se você quer me ajudar nisso, você faz isso com esses movimentos, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, manda nos grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, manda, sei lá, no Instagram, manda para quem você puder, compartilha onde você puder compartilhar. E você vai estar não só me ajudando, mas também fazendo com que a palavra chegue a outras pessoas, obviamente, se ela fizer sentido para você. Hoje eu quero compartilhar uma experiência contigo. Eu recentemente saiu as retrospectivas do Spotify, como eu disse, eu trabalho com música. As minhas músicas estão distribuídas nas plataformas de streaming aí, né? As mais famosas, pelo menos. Spotify, Deezer, Apple Music, etc. A maior que a gente tem hoje no mundo é o Spotify, que é a mais conhecida, a mais popular. E a gente tem muita ênfase nessa plataforma em específico. E esse foi o meu primeiro ano na música cristã, cara. Meu primeiro ano, assim, lançando na música cristã. Quem conhece meu testemunho sabe que eu venho da música secular antes da minha conversão. Eu tenho pouco tempo de conversão, digamos que eu sou meio novinho ainda no evangelho, né? Tem mais ou menos uns 5 anos que eu sou convertido, 3 anos que eu faço parte de uma igreja e 1 ano que eu comecei a fazer música cristã de fato, né? Antes disso passei por todo um processo com Deus ali, enfim, onde ele preparou meu coração, moldou meu coração para que hoje eu pudesse estar um pouco mais pronto. Ainda não estou pronto, não. Acho que eu acredito muito que a conversão é um processo até o fim da nossa vida. Eu ainda não me sinto 100% convertido. Eu acho que eu nunca vou ser até o ponto de eu me encontrar com Cristo. Mas eu acredito que Deus me moldou durante esse tempo ali para que eu estivesse com o coração um pouco mais no lugar, para que eu começasse a lançar músicas que fizessem não só sentido para mim, que atravessassem o meu testemunho e que pudessem alcançar pessoas com verdade. Então esse é o meu primeiro ano fazendo música cristã.
Meu primeiro ano também com uma gravadora, né? Primeira vez na minha vida que eu assino um contrato com uma gravadora. Tô dentro de um selo hoje chamado Bridge Music, que tem um apoio aí de algumas grandes gravadoras do Brasil. A gente tá dentro da galera lá da DMG, né? Digital Music Group, que é a nossa distribuidora principal. A ADA também, que faz parte da Warner. Então, assim, a gente tem um background, uma parada legal por trás, assim, que tem nos sustentado nesse sentido. Só que nós temos experimentado, cara, muito mais do que estratégia humana, do que direção humana. A gente tem experimentado muito o favor de Deus, sabe? A gente tem visto muito o favor de Deus nessa fase, nessa etapa, principalmente de início. E é interessante porque eu sou um artista recentemente chegado na plataforma, né? Meu primeiro lançamento foi em fevereiro e esse ano eu só tive 2 lançamentos do meu projeto principal. Tive alguns outros projetos paralelos, lá do B, que a gente chama, né? São projetos mais específicos para atender públicos específicos e são projetos com propagações menores, né? São mais micro, né? Os meus projetos principais são mais amplos, mais macros, atendem um público maior e é o meu projeto principal, com a minha identidade, com a minha cara, com a minha roupagem, com o meu estilo de fazer música. E nós só lançamos 2 desses ao longo do ano, um em fevereiro e outro em julho, se eu não me engano. 2 grandes lançamentos ali. E, cara, foram lançamentos que surpreenderam demais a gente, assim, porque nós tínhamos a expectativa, quando nós começamos a lançar no início do ano, a primeira música, de bater 100 mil streams no ano inteiro, com todas as faixas que nós fôssemos lançar. 100 mil streams no ano inteiro. Lembrando, cara, sou um artista novo. Então, assim, você não tem, talvez, dimensão do que seja esse resultado. É um resultado realmente muito expressivo. Tem artistas que são famosos, artistas que rodam o Brasil inteiro, fazendo shows aí, né, em prefeituras, igrejas, congressos, conferências. Gente muito conhecida que terminou o ano com uma retrospectiva menor do que a minha, que sou um artista novo. E é óbvio que eu não estou fazendo essa comparação, até porque é uma comparação injusta, né? Comparação injusta comigo e com a outra pessoa. Eu tento não me comparar com ninguém, nem com pessoas que estão no meu patamar, nem que estão acima, nem que estão abaixo. Eu me comparo sempre comigo mesmo, com os resultados que eu tive no passado e com os resultados que eu estou tendo hoje. Olhando sempre para frente e querendo avançar em relação a mim mesmo, né? Olhando para mim e falando, cara, esse ano eu tive esse resultado, ano que vem eu quero ter um resultado melhor do que esse, sabe? Então, o meu desenvolvimento é com base no que eu sou hoje. E ano que vem eu quero estar melhor do que o que eu sou hoje. É claro, essa é a perspectiva humana que a gente tem que ter. E, cara, esse resultado nos surpreendeu muito, assim, porque a gente esperava ter 100 mil streams e a gente alcançou 500 mil de streams, cara. 500 mil de streams no nosso primeiro ano de lançamento, com 2 projetos principais apenas lançados. E eu fiquei muito pensativo sobre isso, porque muita gente talvez tenha chegado no Spotify e tenha me conhecido pela primeira vez com o nome Glaucio Cardoso, e devo ter pensado assim, cara, esse cara é um artista novo. Ele foi lançado em fevereiro desse ano. É um artista que está começando. E esse cara conseguiu 500 mil de streamings. E aconteceu do nada, de repente, né? O cara que foi lançado esse ano. Só que as pessoas esquecem que antes de existir o artista Glaucio Cardoso, já existiu vários outros artistas Glaucio dentro de outros contextos de bandas, de grupos, de projetos em que eu fiz parte. Eu comecei a fazer música por volta dos meus 15 anos de idade no rap, sabe? Eu fazia rap com uma galera, com os amigos. Eu comecei na época de um falecido movimento chamado Stronda, depois eu fui pro rap, eu fiz parte de um projeto chamado Sem Ideia, depois eu fiz parte de um projeto chamado Projeto 21, depois eu fiz parte de um projeto chamado Releituras, depois eu fiz parte de um projeto que foi o projeto assim, que eu mais fiquei, que eu fiquei mais tempo, que foi o Baixo Rio, que era um projeto meu com um amigo, e tudo isso me moldou. E ao longo de todos esses anos, desde os meus 15 anos de idade até os meus 27 anos de idade, que foi quando eu parei de fazer música secular, no período da minha conversão, né, que eu encerrei, eu entreguei aquele projeto ali, porque eu entendi que o propósito com a música naquela vertente tinha acabado, até aquele momento ali, cara, eu fazia isso aqui, ó, para conseguir 10 mil streams anuais, sabe? Então, tem todo um backstage, tem toda uma história antes do Glaucio Cardoso, que hoje é a minha persona, que hoje é o meu nome artístico. Tem todo esse background, tem todo esse Glaucio que fez parte de vários outros projetos, inseridos em várias bandas e projetos de outras pessoas. Tem esse Glaucio desde os 15 anos sonhando em fazer música. Isso fala muito sobre convicção, sobre esse texto aqui que eu quero falar com vocês, porque
Algo que eu percebi quando esse resultado da retrospectiva do Spotify desse ano chegou, o ano de 2025, de longe o ano que eu tive o maior resultado no sentido de números. É óbvio que a gente não faz música só por números. Eu faço música porque eu não consigo fazer outra coisa. Eu amo fazer música, cara. Eu respiro música. Eu não consigo fazer outra coisa além de música. E mesmo que eu faça outra coisa, eu continuo fazendo música. Já tentei várias vezes fugir da música, correr da música, ir para outros lugares porque eu queria resultado. E a música não me trazia esse resultado além de frustração e decepção. Mas algo que me caiu a ficha nesse ano foi, cara, a persistência devolve. Aquilo que você persiste, tem convicção de que você nasceu para fazer, em algum momento vai te devolver algo. E talvez não seja aquilo que você quer que te devolva, mas aquilo que você precisa. Talvez você não vá se tornar um grande popstar se você trabalha com música assim como eu. Talvez você não vá se tornar um grande empreendedor se você tem um negócio. Talvez você não vá se tornar um grande funcionário, um CEO de uma grande empresa em que você trabalha. Mas algo vai retornar para você através da persistência. E aqui eu tô falando da sua parte, daquilo que você tem que fazer. E isso também é espiritual, querido. É isso que eu quero que você entenda com esse vídeo. Porque às vezes a gente coloca a nossa parte na responsabilidade de Deus. A gente usa Deus como uma muleta. Uma muleta que toda vez que a gente não está fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, a gente fala assim, ah, cara, a culpa é de Deus, é Deus que não quer, é Deus que não está abrindo as portas, é Deus que não está me deixando conquistar o resultado, é Deus que não está fazendo isso, é Deus que não está trazendo aquilo, é Deus que isso, é Deus que aquilo, é Deus que aquilo outro. E Deus às vezes está falando, não, cara, não sou eu, é você que está desistindo dos seus sonhos. É você que está deixando de fazer aquilo que eu coloquei no seu coração. Eu já plantei o sonho aí, eu já te dei a capacidade, a palavra vai dizer que Deus gera em nós tanto querer quanto realizar. Então ele já te deu a capacidade, ele já te deu o querer, ele já te deu a forma de realizar. E o que está faltando em você é convicção. Convicção daquilo que Deus falou para você, daquilo que Deus te mandou fazer. Cara, esse canal aqui, eu só gravo vídeo para ele toda semana, 2 vezes por semana. Irmão, isso aqui dá muito trabalho, vocês não têm noção. Eu tô hoje domingo, irmão. Não teve EBD na minha igreja, porque a gente deu um recesso do EBD, todo final de ano a gente faz isso pra galera ter um pouco mais de tempo com a família. Então a gente faz EBD na nossa casa, porque não é porque não tem EBD na igreja que a gente vai deixar de ler a Bíblia em casa. Então a gente lê em casa, estuda em casa. Mas eu tô aqui no domingo de manhã, sabe? O meu dia de descanso. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo uma série, assistindo um vídeo, mas eu tô aqui gravando um vídeo pra um canal que tem 170 inscritos, irmãos. Que já tem 100 vídeos, já vai bater 100 vídeos. E tem 170 inscritos. E por que eu faço isso? Porque eu sou convicto do que Deus falou pra mim. Deus me falou, prega o evangelho. E eu tô pregando. Como que eu tô pregando? Tô pregando de todas as formas que eu posso pregar. Se eu posso pregar cantando, eu prego cantando. Se eu posso pregar falando, eu prego falando. Se eu posso pregar numa EBD, eu prego numa EBD. Se eu posso pregar numa célula, eu prego numa célula. Se eu posso pregar numa plataforma, num altar pequeno, grande, na rua, no banco, eu vou pregar. Porque eu sou convicto. Convicto, eu tenho convicção daquilo que Deus me mandou fazer. E você? Você tem sido convicto do que Deus te mandou fazer? Você tem sido convicto dos seus sonhos? Você tem agarrado isso com unhas e dentes? E não desistido, cara. E às vezes é isso que Deus espera de nós. Esse processo é um processo muito mais espiritual do que o que a gente imagina, cara. O inimigo está todo o tempo aqui, ó, na tua mente, fazendo você pensar, duvidar, questionar, será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Eu vou parar porque não tem resultado. Eu vou parar porque isso, eu vou parar porque aquilo, eu vou parar porque aquilo. Cara, quantos amigos meus. Eu comecei a fazer música 15 anos atrás. De todos esses projetos que eu participei, todos esses meus amigos que fizeram parte comigo nesses projetos pararam de fazer música. Todos eles desistiram. Todos eles pararam, todos eles não conseguiram experimentar o que eu estou experimentando hoje, que é colher um resultado de mais de 500 mil de streams. Eu não estou falando isso aqui de novo para me comparar e dizer que eu sou melhor ou pior do que eles. Eles chegaram num ponto de inflexão em que eles decidiram que a decisão que eles iriam tomar da vida deles era mais relevante do que continuar acreditando no sonho que eles tinham. E eu confesso para vocês que em alguns momentos da minha vida, com tantas frustrações e decepções, eu olhava para trás, via esses amigos que tinham parado e via a vida que eles estavam levando, que era uma vida de trabalhar numa empresa ou trabalhar num negócio, empreender em outra frente, e eles estavam tendo resultados que eu não estava tendo, e eu olhava para aquilo e falava assim, cara, eu acho que é a hora de eu fazer a mesma coisa, porque eu não estou conseguindo colher frutos disso aqui que eu estou fazendo. Só que hoje, anos depois, cara, eu estou experimentando uma coisa que talvez eles nunca vão experimentar na vida, que é colher o fruto de uma coisa que você ama fazer. E, cara, eu falo isso aqui com total tranquilidade. Talvez 80%, 90% do brasileiro trabalha com uma coisa que detesta. Trabalha com uma coisa que não suporta trabalhar. O que eu mais ouço das pessoas é, cara, eu não aguento mais. Eu tenho que sair do meu emprego.
eu tenho que sair do meu trabalho, eu tenho que fazer concurso público, eu tenho que abrir o meu próprio negócio, eu tenho que conseguir estabilidade, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquilo, sabe? As pessoas acham que a realização delas está num sucesso financeiro que vem através de um propósito que não é o propósito delas. O que falta para essas pessoas, na verdade, é um propósito. Não é um sucesso profissional, é um propósito. E elas não entendem isso. E pelo fato de elas não terem propósito, elas estão procurando propósito no sucesso profissional, consequentemente num sucesso financeiro. E a gente troca aquilo que Deus colocou em nós por algo que a gente acha que vai suprir uma necessidade. Nós vivemos o tempo todo por necessidade. A gente vive como Jesus, só que diferente dele, transformando pedras em pães. A gente é tentado o tempo inteiro a transformar aquilo que Deus nos deu como um recurso, uma ferramenta para um propósito, em um fim. E eu poderia ter feito isso com a música. Durante muito tempo eu achei que a música era o meu propósito. Hoje eu entendo que a música é uma ferramenta, é um meio para alcançar um fim. E esse fim é pregar o evangelho. Só que é uma das ferramentas que eu tenho. Eu tenho várias outras ferramentas para alcançar pessoas através do evangelho. E hoje eu entendo isso, porque eu tenho um propósito. Isso tudo passa por convicção. Então esse é o papo que eu queria bater com vocês hoje. E cara, eu já introduzi isso aqui, eu só vou dar um respaldo bíblico. Eu acho que esse vídeo vai ser bem mais curto. Eu agora estou sentindo aqui de verdade no meu espírito que isso deveria ser um testemunho, um alerta, um chacoalhão para pessoas que estão aí do outro lado e que talvez estejam pensando em desistir daquilo que Deus falou para você. Sabe, seja o que for, em que área, em qualquer aspecto. Mas se Deus falou, cara, fica convicto, se torne convicto do que Deus falou. Sabe, a convicção é um princípio da fé. Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Cara, isso é uma convicção firme. Você tem que ser convicto, cara, Deus falou. Por mais que eu não veja, se Ele falou, vai acontecer. Eu tenho fé que vai acontecer. Se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, querido, cara, que vai dar certo, seja em que frente for, para de fugir desse propósito. Sabe por que 80, 90% das pessoas vivem frustradas? Porque elas vivem fora do propósito de Deus. Se todas elas estivessem dispostas a pagar o preço para viver o propósito que Deus tem para a vida delas, cara, todas elas seriam realizadas. Todas elas fariam aquilo que nasceram para fazer. A gente tem pessoas muito ricas, multimilionárias, multibilionárias, que são completamente infelizes com aquilo que fazem porque queriam fazer outras coisas. Eu vejo pessoas bilionárias aí hoje que empreenderam em vários outros negócios, outras frentes, outros meios, e os caras usam o dinheiro que eles têm hoje para comprar o sonho, sabe? Eu vejo alguns bilionários aí que vira e mexe está envolvido com música, vira e mexe está envolvido no meio da galera musical, e o cara, de alguma forma, ele quer estar inserido naquilo ali, porque provavelmente em algum momento da vida daquele cara, ele sonhou em fazer música e, por não conseguir, ele foi tentar em outro lugar, que ele teve sucesso financeiro, mas não necessariamente teve sucesso pessoal, de viver aquilo que de fato ele queria viver. Então hoje ele tem muita grana e ele fica tentando comprar o sonho, mas não é a mesma coisa, porque comprar o sonho é diferente de viver o propósito. Então o que Deus quer para nós é que nós vivamos os propósitos que Ele tem para nós, porque isso impacta não só a nós, mas impacta outras pessoas. E a palavra vai dizer que melhor é dar do que receber. A gente vive o tempo inteiro querendo receber coisas. A gente vive o tempo inteiro com a perspectiva de ser abençoado. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, me prospera. Senhor, alarga as minhas tendas. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo outro. Só que Deus está o tempo todo tentando dizer pra gente, querido, eu não quero que você seja só abençoado, eu quero que você seja o canal de bênção. Eu quero que você seja o abençoador. Eu chamei vocês para serem cabeça, não cauda, como ele fala, se eu não me engano, acho que em Deuteronômio lá para Moisés. Eu não chamei vocês para pedir emprestado, eu chamei vocês para emprestarem. Eu quero que as pessoas olhem para a vida de vocês e que vocês sejam um exemplo para elas. Eu não quero que vocês sejam coitadinhos, vitimistas. Eu não quero que vocês fiquem suprindo para si. Eu quero que vocês vivam o propósito que eu tenho para vocês. E isso requer convicção. Isso requer convicção. Então olha o que Paulo vai dizer em Romanos 14. Ó. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazerem aquilo que consideram correto. Então aqui Paulo está revelando primeiro uma verdade para nós. Ele está falando aqui de um contexto em que as pessoas estavam comendo determinadas coisas ou separando determinados dias, né? Os judeus que separam o Shabat, pessoas que separam até hoje, tem algumas religiões aí, como por exemplo os adventistas do sétimo dia que guardam o sábado.
E eles têm essa convicção. O que Paulo está dizendo aqui pra gente, nesse texto, no contexto desse texto de Romanos 14, em todo o capítulo, é, cara, se você tem a convicção de algo, não permita que a sua convicção escandalize o seu irmão. Se você acredita nisso, se você tem essa convicção com Deus, você acha que isso é certo para sua vida, siga segundo essa convicção em Deus. Mas não force outras pessoas a serem convencidas da sua convicção e a viverem a mesma realidade que você. Talvez aquilo sirva para o seu irmão, mas não sirva para você. Isso é a multiforme graça de Deus. Por que nós temos tantas denominações de igrejas hoje? Tantas placas? Por que nós temos igrejas mais tradicionais, igrejas mais modernas? Igrejas que aceitam boné, igrejas que não aceitam boné. Igrejas que aceitam tatuagem, igrejas que não aceitam tatuagem. Igreja que as pessoas podem ir de camiseta e outras que as pessoas só podem ir de terno. Porque cada um vai atender uma expectativa, uma visão. Isso é a multiforme graça de Deus. Isso é a convicção daquelas pessoas que fazem parte daquela denominação. E olha como Deus é generoso. Ele é um Deus único. Se ele quisesse, ele poderia ter atribuído uma regra. Ele poderia ter dito, todo mundo vai ter que vestir terno e usar gravata. E todo mundo teria que vestir terno e usar gravata. Mas Deus não fez isso. Ele entendeu a nossa personalidade. Ele entendeu que cada um de nós somos únicos. E tratou a gente com pessoalidade. Com o propósito não é diferente. Então o que ele está dizendo para a gente é, seja convicto do que você faz, mas não espere que outras pessoas vão ser convictas daquilo que você está fazendo. Então isso aqui serve muitas das vezes para que quando você estiver apostando no seu sonho, você não queira que outras pessoas também apostem. Porque quem recebeu a visão foi você, não foi a outra pessoa. Então continue convicto daquilo que você está fazendo. E se as pessoas não acreditarem no que você faz, faça até que dê certo, porque o resultado convence mais do que as suas palavras. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para você. E no 23 mas se você tem dúvida quanto ao que deve fazer ou comer, será culpado de comer. Aqui ele está falando muito de comida, porque tinham pessoas nesse contexto de Romanos 14, na igreja aqui de Roma, né? Os judeus, né, se abstinham de comer determinadas comidas, que eles consideravam comidas impuras por conta da lei, Antigo Testamento, etc. e tal. E eles queriam que as outras pessoas fizessem a mesma coisa que eles, principalmente os gentios, que vinham de outras tradições, de outras ideias. Então o que Paulo está dizendo para eles é, cara, se vocês estão convictos de que não devem comer determinadas comidas, não comam. Agora não fique querendo descer goela abaixo que as outras pessoas também não façam. Da mesma forma, se você comer alguma coisa que vai escandalizar o seu irmão que está chegando agora, também não faça. Porque não faça com que a sua convicção escandalize o outro e afaste essa pessoa de Deus. Então você tem que ter essa sabedoria também de entender que, cara, talvez a sua convicção vá escandalizar o outro. Então, assim, eu tenho as minhas convicções específicas, como, por exemplo, eu não considero que tatuagem seja pecado, eu não considero que o boné seja um problema na igreja, eu não considero que você, num dia de muito calor, não possa ir de bermuda para a igreja, mas essa é a minha visão, é a minha convicção. Eu faço parte de uma igreja onde não pode usar boné, nem pode usar bermuda. Eu não vou de boné, nem de bermuda. Eu respeito a autoridade sobre a qual eu estou embaixo. Por quê? Porque eu não quero escandalizar ninguém. A minha convicção é diferente da convicção da denominação em que eu estou, mas eu não vou entrar em conflito com isso, porque a minha convicção não pode escandalizar ninguém. Mas o que Paulo está dizendo é, continue convicto do que você acredita. Continue convicto do que você acha. Se tiver oportunidade, defenda essa convicção. Se alguém te der a oportunidade de falar a respeito daquilo e defender o seu ponto, defenda. Mas não espere que as pessoas aceitem aquilo que você acredita. Porque talvez o que você acredita é diferente do que elas acreditam. Tem pontos que são basais. O que as pessoas precisam acreditar em comum numa igreja? Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu por nós. Se alguém diverge disso, se alguém diverge disso, se alguém está fora de alinhamento nesse pensamento, essa pessoa é um herege. Agora, do contrário, doutrinas, dogmas, instruções humanas, não tem problema. Mas é a sua convicção, não é a do outro. Mas esteja convicto, cara. Aqui eu estou falando de propósito, mas eu estou trazendo também outros pontos aqui que Deus tem me revelado aqui agora enquanto eu estou falando com você e talvez faça sentido para você nesse vídeo. Mas esteja convicto de fato do que você tem feito. Beleza? Então Paulo continua dizendo assim, ó. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Paulo termina dizendo que se você faz qualquer coisa sem convicção, você está pecando. Como eu disse, a convicção está atrelada à fé. Então se você está fazendo qualquer coisa, principalmente relacionada à eclésia, a um contexto de igreja, a um contexto de servir a Deus, você está fazendo aquilo sem convicção, você está pecando, porque você está fazendo aquilo sem fé. A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode estar incorrendo num pecado se você está fazendo algo sem convicção. Se você está num lugar no qual você não é convicto daquilo. Como eu te dei como exemplo aqui, eu faço parte de uma igreja que é convicta de coisas que eu não sou convicto. Então, às vezes, a gente diverge até em questões
doutrinárias secundárias, como, por exemplo, o arrebatamento dos santos. Vai ser antes, vai ser durante ou vai ser depois? A minha igreja acredita que vai ser antes. Nós vamos ser arrebatados e depois a grande tribulação vai começar. Eu, com as minhas inferências, os meus estudos da Bíblia, acredito que vai ser depois. Eu sou pós. Mas isso não me faz divergir dos meus irmãos em conceitos basais. Nós acreditamos em que Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu por nós. Isso é o que importa. Se eu for arrebatado antes, durante ou depois, cara, tanto faz. A minha opinião, a forma com que eu interpreto a Bíblia, ou como os irmãos da minha igreja interpretam a Bíblia nesse sentido, nesse caso específico, não vai mudar a ideia de Deus. Se eu acredito que vai ser depois, eu não vou mudar a ideia de Deus se vai ser depois ou não. Se os meus irmãos acreditam que vai ser antes, eles também não vão mudar a ideia de Deus se vai ser antes ou não. Deus sabe como vai ser. Se vai ser antes ou se vai ser depois, isso não cabe a mim. Eu só estudo para ter um caminho. É só o que eu acredito. Então, essa é a minha convicção. E eu não fico à torta e à direita tentando convencer todo mundo disso. Eu não fico na igreja falando assim, rapaz, você acredita nesse negócio aí que a gente vai ser arrebatado antes do tempo? Eu não acredito nisso aí não, cara. Meu ponto de vista é esse aqui, ó. Aí eu fico lá tentando convencer os outros em rebeldia. E aí tem pessoas que são menos sábias, tem pessoas que são necios na fé, que estão chegando agora, e talvez vão olhar pra mim e vai falar assim, caramba, o Glaucio é sábio, o Glaucio é inteligente, olha lá. E aí eu fico plantando semente de rebeldia, daqui a pouco estão querendo me tornar pastor, mandando eu abrir uma igreja. Vai lá, Glaucio, abre a tua igreja lá, porque eu acredito mais no que você acredita do que no ministério que a gente tá. Cara, pelo amor de Deus, isso é rebeldia. Sabe, então... O que Paulo está dizendo pra gente aqui, cara, eu sei que esse no final aqui tá indo para um enredo completamente diferente, mas é o que Deus está me mandando dizer, irmãos. Então o que Paulo está dizendo pra gente aqui é, cara, seja convicto, mas não deixe com que a sua convicção atrapalhe a sua fé, atrapalhe os seus caminhos em relação aos seus irmãos, sabe? Então se você vê que tem irmãos ali que, cara, estão chegando agora, e eles estão aprendendo, estão começando a caminhar, e você vê alguma coisa na sua igreja, na sua denominação, que é uma crença que não é basal, tá, irmão? Isso aqui é muito importante, eu digo e repito, se for uma coisa basal que eu digo é um pilar principal que toda igreja no mundo tem que acreditar, porque se ela não acreditar, ela é herege, como por exemplo, Jesus é o Filho de Deus. Se tem alguma igreja dizendo Jesus não é o Filho de Deus, essa igreja não pode ser considerada uma igreja cristã. Para nós, que somos cristãos protestantes, acreditamos que as pessoas que pregam isso são hereges, estão pregando uma heresia que é contra a palavra, tá? Então, se você está numa igreja que prega isso, aí, beleza, você tem que dizer a verdade, porque a palavra vai dizer também que a gente pode pecar por omissão. Se você conhece a verdade e não prega a verdade para o seu irmão, você está pecando por omissão. Mas o que eu estou dizendo é, se tem alguma questão doutrinária, dogmática na sua igreja, que você perceba que é um uso e costume daquela igreja, é uma forma de crer, e que aquilo ali é uma revelação secundária da palavra, que não vai impactar em nada na salvação de ninguém, irmãos, você decidiu estar embaixo dessa autoridade? Então seja leal a ela. Sabe? Fica ali na sua, irmão. Lê sua Bíblia em casa, tira suas próprias conclusões. E se em algum momento alguém te perguntar o que você acha, aí sim, você se posiciona, como já aconteceu. Alguns irmãos já me perguntaram, poxa, eu acho isso aquilo. Cara, eu acredito que vai ser depois, por causa disso. Mas eu sempre falo no final, cara, mas isso não impacta em nada na nossa salvação. Sabe? Se você acredita que vai ser antes, continua acreditando. Se em algum momento você achar que deva acreditar que é depois, acredita que é depois. Se você achar também que tem que acreditar que é no meio, acredita que é no meio. A única coisa que você não pode deixar de acreditar é que Cristo morreu por você. É que Cristo é o Filho de Deus. Isso é basal. Isso é pilar. Isso sustenta a igreja. Beleza? Então, voltando lá ao assunto principal, que eu abri umas aspas, umas janelas aqui, porque eu senti que eu tinha que falar isso pra você. Seja convicto, cara. Não peque por falta de convicção. Falta de convicção é falta de fé. Seja convicto de que por mais que você não esteja vendo, por mais que os resultados não estejam vindo, cara, vai acontecer. A persistência devolve. Faça a sua parte com convicção. Abrace aquilo que Deus falou pra você. Caminhe sobre a palavra. Vá até o final, até as últimas consequências. Como a galera fala no poker, né? All in. Aposte tudo. Queime as pontes, queime as carroças, ao ponto de você olhar para trás e falar assim, cara, não tem mais para onde voltar. O único lugar para onde eu posso ir é para o futuro, para frente. E se Deus não abrir uma porta ou uma janela nessa parede que está diante de mim, eu não tenho como entrar. Ei, seja dependente dele. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Seja convicto, isso é fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouça essa palavra e creia. Jesus quer um posicionamento de convicção da sua parte para que as coisas aconteçam. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje.
Espero que você esteja convicto de que era para você ouvi-la nesse exato momento. Mais uma vez eu te peço, curte, comenta, compartilha. Se você ficou até aqui, comenta de novo aí, eu apoio. Se você não comentou lá no início, agora você tem outra chance, comenta aí, eu apoio, beleza? Espero que esse vídeo tenha edificado sua vida, espero que ele tenha ampliado a sua visão em relação ao que Deus tem esperado de você. Espero que tenha feito sentido. No mais é isso, querido. Um beijo grande no seu coração, que ele te abençoe, te prospere, te guarde. Você, sua casa, sua família, seu ministério, tudo aquilo que você tocar, prospere segundo a vontade dele. No mais é isso. Beijo grande no seu coração e não se esqueça, Jesus é o centro. Até mais. Tchau, tchau.